Seja muito bem-vindo ao podcast da Agrobio. Eu sou Gustavo Figueiredo e hoje eu vou mediar um papo para você que é produtor, principalmente aqui do estado de São Paulo e que pode estar deixando dinheiro na mesa. O tema aqui é sério, é importante e pode mudar o seu planejamento de crescimento para o ano de 2025. Eu não estou sozinho, comigo aqui tá Bill. Fala comigo, Glaucio, da Agrobio. Olá, heróis e heroínas do agro de todo o Brasil. Para você que não quer deixar dinheiro parado e quer solução, estamos aqui com especialistas, estamos aqui com o Bill, que além de ser um proprietário de venda de tratores e implementos agrícolas, também é um herói e uma heroína do agro que nem você, que trabalha, estou aí, meus avós, meus pais e também eu, há quase 100 anos no agro. Adoro o que faço, gosto do que eu faço, mas sempre dá para aprender um pouquinho mais. E é por isso que estamos aqui com especialistas para dar um pouquinho a mais para vocês do que como podemos ajudar, falando de ICMS, dinheiro parado que você deixa lá e não sabe a hora de retirar. Vamos lá. Nossa amiga Fernanda também falar um pouquinho para nós? Exatamente, estamos aqui com a Fernanda, que é especialista em crédito tributário, atende pessoalmente aqui a Agrobio, né, Bill? Que isso que é um ponto importante de falar também. Então tem conhecimento de causa para ajudar outros produtores que podem estar com a mesma oportunidade e não estão sabendo ainda aproveitar, né, Fernanda? Eu sou a Fernanda, contadora, especialista em crédito tributário, e nós estamos aqui hoje para desmistificar todo essas operações que todo mundo tem medo hoje de fazer. Estamos falando diretamente com os produtores rurais. Hein, Fernanda? Simples, não tão simples. Simples para você, que é uma especialista, né? Mas nós que somos produtores, que de repente acorda cedo e... Opa, choveu ou não choveu? No que você pensou hoje? Putz, ia fazer aquele serviço, tem outro. Sempre tem 2 serviços em vez de um. E para isso, a gente tem que ter alguém que nos apoie, nos ajude e simplifique o processo. Porque eu também, como produtor, já deixei muito dinheiro parado, muito dinheiro na mesa. Deixei 2 anos, 3 anos, até 4 anos, um crédito semi meu parado. Sendo que eu precisava de comprar implemento e desembolsei dinheiro numa vista, ou peguei lá, como eu tenho na minha empresa, eu tenho lá Esteragro do Banco Brasil, tenho CPR, eu tenho financiamento próprio, várias coisas, mas não precisava ter feito nada disso. Podia só ter acessado você e você feito o meu crédito e eu comprado na Agrobio o crédito CMS. Então, se até eu errei, não é tão fácil. Então, vamos desmistificar isso hoje, né? Exatamente. Começando exatamente ali pelos conceitos fundamentais, né, Glaucio? Que assim, tem uma galera que já tem um certo conhecimento, que já pode ter tido algum tipo de envolvimento, mas é importante também, né, Fernanda, explicar pra galera o que é esse ICMS, quais são as vantagens e benefícios que a gente tem ao utilizar esse tipo de recurso e como que você faz isso na prática, né? Qual que é a função de especialistas que vão te conduzir para o melhor uso desse tipo de recurso? Exatamente. O produtor rural, hoje, ele está focado no negócio dele, na produção, na safra, na chuva. Tem N fatores que isso atrapalha, que influenciam, e acaba ficando esse dinheiro que ele tem, o direito que ele já tem adquirido, acaba ficando para segundo, terceiro ou nenhum plano. Perfeito. Então o que acontece? Hoje ele tem que saber, ele tendo acesso à comunicação e pessoas que entendem, falam sobre isso, ele tem que saber que esse direito ele existe, que esse dinheiro ele tem, que tá parado, ele pode investir e pode fazer virar negócio e virar dinheiro. Então como que funciona isso? Ao longo da produção rural dele, ele vai comprando insumos para a própria produção dele. Isso daí, esses insumos, quando ele paga esses insumos, já estão embutidos os impostos nesses insumos, nesses produtos. Esses impostos, tá? Ele paga ali na nota fiscal dele. Perfeito. Esse documento fiscal vem para ele, e a única coisa que ele vai fazer, ele vai me entregar esse documento fiscal, ele vai vender o produto dele. Ele comprou o insumo. Ele vai reunir esse documento da compra do insumo com a venda do produto e vai me trazer. O que acontece? Existe uma plataforma digital do governo que chama Ecred Rural. Eu vou incluir esses documentos fiscais lá dentro. Esse sistema ele vai me gerar o valor do crédito que ele tem e ele vai sair com o implemento dele. Lembrando, né, Fernanda, que assim, todo produtor rural, toda pessoa física, toda pessoa jurídica, todo trabalhador, todo mundo tem um grande medo, né? Dessas coisas que a nossa contadora especialista nesse crédito tem. Mas assim,
toda essa plataforma, todo esse sistema, primeiro ele é consultado. Então, o que que nós temos? Nós temos para o nosso agricultor, para o nosso herói heroína do agro, que entrar no site da Agrobio, vai ter nessa plataforma todo esse trabalho feito antes. E vai mostrar para ele aonde ele pode chegar, para depois ir para esse setor. Então, quando a gente fala assim, mas eu vou pôr a mão nesse dinheiro e o governo amanhã vem atrás de mim, entendeu? Não. Primeiro é feito toda uma pesquisa É seguro desse mesmo, trabalho. Bill? Porque tem isso daí, né? A gente tá falando aqui de um recurso que, pela falta de clareza e conhecimento desse produtor, ele pode estar olhando isso aqui e falando, cara, mas talvez não seja para mim, talvez é um recurso que eu pego aqui e depois eu vou abrir um precedente para ter um problema lá na frente com a Receita ou com o governo. Não tem esse problema, então. Essa é exatamente o ponto que eu comentei, né? Então, a tranquilidade do cliente, principalmente o cliente que tratar com Agrobio. Nós vamos fazer esse trabalho para ele gratuitamente, entendeu? Identificar para ele esse crédito CM e, posteriormente, a gente vai falar para ele o que ele tem e o que ele não tem. Exemplo, uma mística que todo mundo tem mas se eu pegar um dinheiro de volta do governo, amanhã ele me... Cara, o dinheiro é seu. Primeiro, se ele não existe, você não vai pegar. Se tá lá é para ser usado, então, né? Foi direcionado. Se está lá, se a tua documentação está em dia, vai conseguir pegar. Se não tá, nem vai pegar. Então, simples assim. Esse é o nosso trabalho, juntamente com a Fernanda, que é a nossa especialista, que está lá cadastrada, estamos todos certinho na Agrobio. Então, você não vai dar esses documentos para qualquer um. A nossa empresa, né, Gustavo, estamos aí há 30 anos no mercado, vai fazer em 2026 30 anos de Agrobio. A gente atua em todo o território nacional. Mas, uma coisa que tem que ficar claro, neste primeiro ano de 2025, a gente vai estar trabalhando exclusivamente no estado de São Paulo. São Paulo. Por quê? Porque a gente vai fazer o possível para atender um estado primeiro. Dependendo do tamanho da demanda, a gente pode ir aumentando. Porque o importante é você ter qualidade no serviço e não quantidade. Queremos atender o cliente, entender o cliente e não complicar o cliente. Então, a gente tem que dar segurança jurídica, segurança de valores e ele aproveitar o que ele tem. Muita gente, Gustavo, tem coisa de 1 ano ou até 2 parado. Muita gente faz esse tal crédito de CM, mas na hora dele comprar, ele não acha quem pega, Gustavo. Entendi. Sabe por quê? Porque o crédito não está bem editado, ele não fez um trabalho correto. Ele não fez o dever de casa como devia de ser. Deixa eu entender um negócio aqui então. Você está me dizendo que existe um crédito que você, ao comprar e vender, você vai acumulando e aí esse produtor ele tem acesso a esse crédito para poder fazer um investimento na sua produção, só que para você fazer o uso disso, ele tem que estar bem editado, bem documentado e facilitado para que você tenha segurança de uso disso. A palavra seria auditado. Auditado, então, perfeito. Quando você faz esse trabalho, aí é aquele negócio que mas eu vou dar todos os meus dados para alguém? Não. Se o teu próprio contador for bom, se a tua própria equipe ele for mesmo boa, pode fazer. Ele mesmo pode fazer. Nós estamos fazendo é facilitar esse acesso Exato. aqui. Às vezes a pessoa não tem toda essa qualidade na região dele. Entendeu? Às vezes o escritório não está cobrando para fazer esse trabalho dele. Então, assim, a Agrobio está dando mais uma ferramenta para ele. Nós temos no nosso site, nós temos a nossa equipe, podemos fazer isso tudo para ele. Mas eu tenho uma dúvida aqui também, e pegando o gancho, Fernanda, que você comentou, tipo, é através dessas transações, né, de compra e venda. Mas é para qualquer tamanho de produtor? Tipo, não, tem alguma restrição nesse sentido? Não, independente do tamanho da produção dele. Independente, ele comprou o insumo e ele tem produção agrícola, alguma coisa ele tem. O tamanho não importa, mas que ele tem, ele tem. E nada é feito sem a mais absoluta segurança. Isso é feito, não tem nada que é entregue para o governo, nada que é feito que não seja analisado antes o tamanho desse risco. Entendi. Por ele mesmo. Entendi. A palavra, eu acho que a palavra auditado já te dá o nome. Auditar significa ter certeza daquilo que foi feito, né? E essa plataforma que a Fernanda comenta é uma plataforma, não é nossa, é do governo. Então, assim, se você colocar, você vai colocar um documento que você comprou e o que você vendeu. Automaticamente, se você tem medo
de passar para nós essa documentação? Não. Essa documentação você já passou para adiante. E até eu pego um gancho aqui. É pública. É pública, Então, essa informação é pública. É um dado que tá lá, é pela plataforma do governo, então, ou seja, é um nível de transparência absurdo. A única coisa que a gente está colocando aqui é um nível de segurança e orientação para que essa pessoa faça isso da melhor forma possível. Sem dúvida. Então, se a gente fosse falar assim, para ela mesma desenvolver isso, o que seria um passo a passo, assim, né? Quais documentos são necessários? Como é que a gente encaixa um passo a passo só para ela ter clareza de como funciona e depois sacar se realmente ela pode recorrer a nós para ajudar ela? Eu vou dar um passo só antes para você perguntou de tamanho, né? Por favor. Pequeno, médio, grande. Então, assim, eu vou dar só um número pequenininho para você, porque grande todo mundo gosta de falar, né? Mas o pequeno, geralmente, ele tem medo de fazer muita coisa. E antes de qualquer coisa, quando ele entrar no site, ele pedir a nossa ajuda, a gente vai saber. Vamos dizer que ele tem 10 mil, Tá. né? De crédito. Então a gente identificou que ele tem 10 mil. Mas o que é 10 mil, Bill? Vou dar um número para você. Um furador de solo para ele fazer cerca, hoje você não encontra mais. É muito difícil encontrar funcionário para ajudar a fazer cerca. Eu tenho na minha fazenda a cerca. Uma pessoa para fazer cerca é de 120 a 150 reais uma diária. Beleza, você pagar a pessoa, mas e se não tem? Ok. Aí então você tem 10 mil reais, você comprou um furador de solo, que custa 10 mil reais. Você sozinho faz o furo, você sozinho faz sua cerca. O nível de eficiência que você coloca. Quer dizer, não importa o tamanho do dinheiro, pode ser pequeno, médio e grande, nós estamos para assessorar. A gente tem produto que vai de 10 mil reais até 2 milhões de reais na nossa empresa. Isso para nós não muda nada. Nós estamos querendo ajudar pequeno, médio e grande. Mas Quem precisar da nossa ajuda. E me fica uma visão aqui também, Fernanda e Bill, que assim, a pessoa tá ali, às vezes, com 10 mil disponível. Cara, é 10 mil, independente. Tipo, a quantidade de coisa que ela poderia fazer a nível de orçamento. E isso, assim, pensando desde o momento em que você dá entrada nesse processo até liberação. É um processo ágil? É Eu consigo ágil. contar Então, com assim, isso? eu sou produtor rural e tô ouvindo. Não sei se eu tenho, se eu não tenho. O que eu quero saber. Então, eu vou lá na Agrobio e vou falar: seguinte, verifica pra mim se eu tenho, não interessa o tamanho da minha produção. Aqui eu compro adubo e vendo milho. Eu tenho, daqui que a gente vai ver. Ó, verifiquei, você tem tanto. Tá, Agrobio, o que você tem pra me vender de tanto? Eu tenho. Mas só um ponto aqui também, pegando esse gancho. Cobra alguma coisa pra fazer essa verificação, pra ver se a pessoa tem ou não? Para fazer verificação, a gente não cobra nada. Então, assim, qual é o ponto de equilíbrio dessa conversa? O que você tem que saber é tudo que você emitiu de nota fiscal verdadeira Tá, isso é tem importante. valor. Tanto para a compra como para a venda. Tudo isso que você vai passar para a gente, o governo já sabe, todo mundo já sabe. E nós, o que a gente vai fazer? Nós só vamos identificar se você tem crédito ou não. E qual é o valor do seu crédito. Então, de repente, você quer comprar uma coisa de 10 mil reais, mas você está lá com 50 mil reais. Entendeu? Você, opa, peraí, mas eu tô com 50 mil parado. Aí entra para fase 2. Então, assim, para saber a real, é só identificando pelo que você tem na nota fiscal. Mas isso não é nada doloroso e você não está dando uma informação para a Agrobio. Essa informação já está na Receita, já está para o contador, já está para quem quiser ver. Mas, às vezes, o nosso modelo operante de trabalhar pode ser mais eficiente, entendeu? Focado para o nosso produto. Perfeito. Exemplo, nosso cliente, ele quer um furador de solo, uma calcaradeira, uma bazuca para cereais, um isso, um aquilo. Porra, ele sabe que ele vai desprender de 10 ou 500 mil reais. Mas peraí, e se eu já falar com o Bill e ver se eu tô com 6 meses aqui que eu comprei produto, para que eu vou esperar 12 meses para daí no final do ano eu identificar se eu tenho ou não tenho? Já vou ver já. Mas vamos dizer que você não tem 100 mil, o equipamento é 100 mil, mas você tem 30. Opa, já não te ajudou? E vamos considerar que nós estamos em janeiro, né, Bill? Então, assim, tem um ano inteiro pela frente. O cara que está se planejando agora, ele ainda consegue mexer o ponteiro da produção dele com N coisas que ele pode fazer até o final do ano, né? Então, se ele se antecipa e consegue fazer esse nível de acesso de investimento, pode ser que seja um divisor de águas ali para a produção dele. Exatamente. E ainda que estamos no começo do ano, eu vou fazer um planejamento. Quanto que eu vou gastar nesse momento para ver se eu tenho crédito e quanto eu tenho e o que eu posso comprar? Nada. Eu, produtor rural, não vou gastar nada. Eu vou gastar, eu vou pagar. Quando eu for utilizar isso, quando eu for comprar, nesta análise, hoje nada.
Então, assim, não tem nenhuma perda pra quem tá ouvindo e que quer ir atrás. No mínimo, você vai descobrir que tem um negócio No ali. mínimo, você vai ganhar. É. Isso é legal porque, assim, aí a gente entra num ponto que é o seguinte, pra gente aterrissar. Porque eu tô aqui de leigo, tá, pessoal? Tô fazendo a conexão aqui, tentando entender, justamente assim como parte de vocês, que Mas, existe ó, esse recurso. Você falou uma palavra bonita, Gustavo. Tô fazendo uma conexão. Qual é o lema hoje da Agrobio 2025? Conecta Agrobio. A gente quer conectar justamente aquela pessoa que não está aproveitando isso. Eu ia entrar exatamente nesse Esse é o ponto. nosso lema. Queria entrar exatamente nesse ponto. Nós estamos aqui, então, vocês entenderam, existe uma oportunidade que é mediada através dos especialistas tributários que facilitam esse caminho ao acesso ao crédito para você. E a gente está aqui com uma parceira, que é a Agrobio, uma sua parceira nesse caso aqui, que pode te ajudar a não só ter acesso a esse crédito, mas também a investi-lo da melhor forma. E Conecta Agrobio é esse mote, é essa mensagem do ano de 2025. O que é isso daqui na prática? E qual que é o conect? Quem que está sendo conectado nessas pontas aí, Bill? Eu falaria mais, Gustavo, não falaria a palavra facilita. Na verdade, é uma ajuda para aquele que ainda não conhece, que não é tão difícil, porque ouvir falar ele já ouviu, saber ele já sabe. Putz, mas ele pensa, pô, mas eu vou ter que pagar tanto para fazer, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Nossa, mas o cara já, o contador já me cobrou 20% para fazer, ou me cobrou isso aqui. Nossa, ele já acha que já sai pagando. É. Então, perguntando, o que a gente quer mostrar? Não é tão difícil. Não estamos mostrando que é o céu de brigadeiro. Eba, nós estamos falando a realidade. É simples, entendeu? Com a equipe certa. É simples, focado ao objetivo certo. Estamos falando em usar o crédito para a coisa certa. Não é um milagre. E aí... É possibilidade. É possibilidade. Então, assim, a gente não está facilitando. A gente só está colocando o que a gente tem de expertise. Então, nós temos uma equipe que tem expertise, nós temos uma empresa aonde que ela tem... Nós temos hoje, Gustavo, 30 empresas âncora, nossa empresa, que são empresas de 50, 60, 70, 80, até 96 anos de idade, Tradicionais. essas empresas que a gente trabalha com eles, entendeu? Então é assim, com essas empresas, a gente já tem esse, vamos fechar no que vem 30 anos de parceria, então o que a gente tem? A gente tem empresas que a gente tem uma situação melhor, a outra ou não é tão boa igual aquela, tudo existe um custo, um spread para isso. Perfeito. Entendeu? Que eles nos cobram para aceitar também o nosso crédito, para fazer. Então, opa, como que a gente chega nessa situação? Então aqui a gente quer facilitar, porque tem muito cliente, Gustavo, que tem o crédito, que sabe do crédito, tá com o crédito auditado, ele não consegue comprar. Olha, você fala, nossa, mas então é complicado, Bill. Não é complicado. E a gente está aqui hoje para unir conhecimentos diferentes para o mesmo propósito, solucionando e beneficiando uma única pessoa, que é o produtor rural. Para que ele seja beneficiado e tenha um investimento de uma forma ou de outra, essas duas pontas precisam se unir. É isso que a gente está fazendo hoje. Essa conexão. Eu vejo que, assim, Bill, um resumo importante sobre isso. Conhecimento é poder, né? E nesse caso, conhecimento é dinheiro. Sim. Se a pessoa não tem, no mínimo, nível de conhecimento do que nós estamos falando, pelo menos a gente já acende um alerta. O alerta pode colocar ela em movimento. O que é o movimento aqui no caso? Existe aqui embaixo um link que você pode entrar em contato com o pessoal da Agrobio, que vai fazer com que essa ponte, né, entre esse acesso ao investimento, ao crédito que você tem e o conhecimento necessário para chegar até ele, se conecte. Esse ponto é importante para que você pelo menos saia da inércia. Às vezes, Bill, o que acontece? Ele até já ouviu falar sobre isso, como você falou, só que por achar que tem um certo nível de complexidade, Renato, Uma burocracia. ele vai jogando para frente. Depois eu vejo, e aí tá lá 2 anos parado o recurso. Não, e tem uma observação ainda. A gente não está falando de créditos que ele vai começar a comprar agora. A gente pode buscar 5 anos atrás. Pra trás, retroativamente dá Não, pra mas resgatar. aí assim, né, a Fernanda, né, ela tá tão ansiosa para ajudar o nosso herói heroína do agro, que ela deu um pitch avançado, né? Ela deu ela deu um pulo do gato antes do gato miar, né? É isso aí. Na verdade, o que a Fernanda quis dizer é uma coisa maravilhosa, né? Ainda nós temos aí algumas bênçãos, né? Que não é nenhum esquema, nem nada, mas ela ainda consegue, né? Esse retroativo de até quantos anos, Fernanda? 5. 5 Até anos, 5 anos. Então, pô, isso é uma benção, porque, exemplo, aquele que não sabe ou não sabia,
E tava falando, nossa, mas eu vou começar agora, perdi tanto. Você não perdeu nada. Tanto que o que você está fazendo seja legal. Então, notas de entrada, notas de saída, você vai falar de 5 anos atrás, você não pegou, você vai poder entrar em contato com agrobio.com.br. Nós temos lá um dedicado lá, onde que você vai colocar na Tem um link aba. aqui embaixo, inclusive, Já hein? tem o link, né? Tem um link aqui Para a embaixo. pessoa falar, vou falar disso. Primeiro, saiba quanto você tem, para depois saber quanto você pode investir. A palavra não é gastar, é investir. Porque se já existe o dinheiro, é investimento. Se não existe, aí pode ser falar de gasto. E a isso. gente tá falando de um direito, que a gente vai buscar um direito. A partir do momento que eu tenho um direito, eu tenho que ter cumprido um dever. Todo direito, É. né, que eu vou buscar, eu tenho que ter cumprido algumas regras. Então, assim, não adianta eu querer buscar um direito se eu não fiz meu dever de casa. Que no caso são as notas que São são as- devidamente registradas. Exatamente. Então, assim, se eu tenho um direito, é porque eu tenho. Isso daí vem atrás de uma responsabilidade, né? Perfeito. Mas Tem uma assim- responsabilidade. Então, algumas coisas são básicas. É. Eu tenho nota, eu tenho produção, eu tenho isso, tenho documento hábil. A gente não tem que ter medo. Só um ponto, Bill, que eu vejo que é assim, essa questão ela vai além do setor agro, é uma coisa geral, e aqui isso fica ainda mais nítido, que existem regras do jogo, né? E dentro dessas regras do jogo, eu vejo que muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas só ficam com o ônus, a parte ruim. Elas só ficam com a parte do recolhimento. Se você consegue jogar com as regras a seu favor, que tem um outro campo que às vezes não fica tão evidente, não fica tão claro, você tem que buscar esse conhecimento, elas podem ter bônus também, além dos ônus que naturalmente já Claro. existem. Eu acho que esse que é o ponto aqui, Bill. A gente tá tentando apresentar pro pessoal que, além das suas obrigações, dos seus deveres, existem esses direitos que às vezes são letras um pouco menores, né? São letrinhas miúdas, às vezes, em alguns casos. E aí tem quem pode te ajudar ali também pra isso. Exato. O link tá aqui embaixo também, né, Bill? Importante. Vai falar com quem lá? Tem especialista que vai atender o pessoal? Isso. Quando a pessoa se direcionar falando ICMS, ela vai falar o que exatamente ela quer fazer, qual é o ponto que ela tá dessa conversa. Por quê? Se a pessoa já tem o crédito auditado, ela vai falar direto com o vendedor. Exemplo, você tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 mil reais, o vendedor já tá apto a atender. Mas a pessoa que quer falar em auditar o seu crédito, aí ela vai para a equipe especialista, que aí a Fernanda vai estar com toda a equipe formada para atender esse cliente. São coisas Diferentes. distintas. Perfeito. E assim, eu queria aproveitar o gancho que é o seguinte: tem gente que vai estar assistindo aqui a gente agora, porque estava pesquisando sobre ICMS ou que caiu em algum desse tipo de pesquisa, e a gente já deu uma luz aqui do que você pode fazer para atingir esse tipo de objetivo. Agora, tem pessoas também que estão ouvindo aqui que não necessariamente estão entendendo muito bem qual o papel da Agrobio nesse sentido. Ele vai investir através aqui daquilo que a Agrobio pode gerar de valor para ela. Klaus, Bill, que está aqui à frente desse negócio aí há 30 anos, explica um pouco também pro pessoal que uma vez que tem esse recurso disponível, como ele pode usar esse recurso da melhor forma a partir do portfólio de soluções da Agrobio. Veja bem, quando você fala de comprar com Credit CM, muitas pessoas torcem o nariz, muitas não querem, né? E para isso, o que o povo tem que entender no geral? Se uma empresa, ela paga ICMS, quanto ela paga? Exemplo, ela paga 500 mil ICM, mas ela também compra com Credit CM. No final da história contábil dela do mês, ela comprou, deu 500, vendeu, deu 500. Ela não precisa de ICM. Não tem por que ela vender um produto para você, entendeu? Sendo que ela pode levar até 12 meses para pôr a mão no seu Credit CM, entendeu? Porque o Credit CM é desta forma. Entendi. Você tem que utilizar para pagar aquilo que você deve. Então é por isso que é muito difícil. Muitos produtores rurais têm, e aí ele vai comprar, não encontrei. A Agrobio, sim, a Agrobio está pronta para te vender todos os meses do ano. Porém, cada produto, como eu falei no começo, nós temos 30 fabricantes dentro da nossa empresa. Então, nós temos spreads diferentes para cada fabricante. Então, quando você for fazer uma consulta, a maioria que já usa, já sabe, existe spread de 10%, de 20%, de 30%, de 15%, de 5%, de 40%. E a pessoa não entende o porquê. O porquê, às vezes, aquele produto que ela quer daquele fabricante, o fabricante não está precisando de ICM. Ele só vai usar esse ICM lá no final de dezembro. Aí, é 12 meses esperando. Então, você vai fazendo uma conta de juros do dinheiro de um produto de 100 mil reais a 1% que seja, ele já tomou com 15%, né? Então, o fabricante também tem as dificuldades dele. Então, não é que ele não queira pegar, ele não tem uso para aquilo. Então, quando você fala
da Agrobio, a Agrobio tem todo o estoque, a pronta entrega na sua empresa. Beleza? Nós vamos falar de um tal produto, não importa tal marca, de 30 fabricantes, qual é o fabricante? Então a gente já tem o dado para dar de imediato para ele qual é o spread daquele fabricante. Perfeito. Porque nós não estamos vendendo o produto da Agrobio, nós estamos vendendo o produto que você quer comprar. O produtor rural quer comprar, então, a gente tem que entender qual é o spread que a gente vai ter que usar. Mas nós não temos de dizer, nós não pegamos nesse produto ou naquele. Pegamos sim, todos os produtos novos que A a diferença Agrobio... vai ser esse spread, então, ali entre um e outro, por causa porque, do fabricante. porque não é a gente que domina isso. Perfeito. Entendeu? O que a gente domina é ter o produto à pronta entrega, o cliente querer comprar e nós vender com ICM para ele. Porque tem um negócio assim também que o cara pode pensar, pô, mas então eu vou ter acesso ao crédito e tal, mas eu tenho uma gama restrita de produtos ali que eu... Não é na o caso. Agrobio não tem Na isso. Agrobio, não. Exatamente. Na Agrobio não tem isso. Que é essa solução específica que a gente está apresentando aqui. Eu não vou dizer que não existe no Brasil outro, mas eu não conheço outro que faz igual a Agrobio. Então, assim, se você quiser comprar qualquer produto novo dentro da Agrobio, você não tem restrição. Então, você vai ser atendido. E aí a gente vai entender qual o produto que você quer, que a Agrobio tem, para te dizer qual é. Então, é por esse motivo que tem casos e casos. Queria aproveitar um gancho também, aproveitando também a presença da nossa especialista. Fernanda, a gente estava falando aqui sobre a questão do ICMS como ponto principal. Falamos aqui que é uma questão que está ali de fácil acesso, se bem orientado. Eu queria sacar um pouco mais aqui, dentro desse cenário de 2025, o que mais, né, um especialista da frente tributária pode trazer para esse nosso produtor para um ano que pode ser desafiador, como todos os outros anos, mas que traz também consigo algumas oportunidades. Então, o que você, né, nessa frente especialista dentro do sistema tributário, pode trazer para esse nosso produtor que está olhando para 2025, alguns mais preocupados, outros um pouco mais otimistas? Qual que é a sua análise aqui pelas movimentações que a gente está tendo com relação às mudanças? Eu acho que o produtor rural ou qualquer outro empresário, empreendedor hoje tem que ter em mente que ele não pode mais perder tempo. As regras do jogo está mudando, as coisas estão acontecendo, foi aí aprovada, vai ter aí a nova tributação. E assim, o que ele tem hoje e todos os direitos que ele tem hoje, ele tem que ir em busca, ele não pode perder tempo. Então hoje nós estamos começando um novo ano. E assim, o importante para ele nem é conhecer, é procurar quem conheça, procurar especialista que dê suporte, que dê segurança. Claro que ele não pode confiar em qualquer pessoa, mas assim, ele tem que entender que existem as situações, ele tem que buscar e ele tem que acreditar que pode acontecer. Isso daí tem que virar dinheiro, tem que virar investimento, ele tem que investir no negócio dele, e a gente sabe que tá difícil a economia, sabe que crédito no mercado tá cada vez mais difícil, então ele precisa entender que ele tem outras oportunidades, que ele tem outras saídas com aquilo que ele já tem mesmo. De repente não buscar empréstimo, coisas assim, e tá de ouvidos abertos, né? É uma forma de alavancar. E do ponto de vista aqui, ô Bill, do produtor então, né? Vamos pensar o seguinte, do ponto de vista tributário é isso, tem oportunidade, tem jogo, mudança sempre vai ter, tem coisa que a gente não controla. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Tem coisa que a gente não controla, e aí é aquela visão, o que você não controla, você não coloca energia naquilo, porque senão você fica paralisado. Num cenário desse, Bill, que muita gente às vezes olha e fala, pô, deixa eu tirar o pé, deixa eu ver o que eu faço. Como é que você, como produtor também e como empresário do ramo, tá se portando num ano como esse? Bom, eu vou um pouquinho mais longe, né? Eu vou, para quem acredita, né? Quem não acredita também, nada contra. Eu vou na Bíblia, né? Por favor. Quando você vê lá atrás, você tem o cara de 1 talento, 3 talentos e 5 talentos. Então, sempre foi dito, e tá na Bíblia, é um livro que quem quiser pesquisar, é o livro que eu indico para qualquer um, né? Não importa se é católico, apostólico, o que for, mas está escrito lá, não coloca os ovos tudo numa cesta. Só isso. Porque veja bem, falar vou investir ou não vou investir, a sua terra tá lá, você vai deixá-la parada? Não vai, é mentira. Mas não é obrigado a fazer a mesma coisa que você vem fazendo sempre. Se você procurar no meu Instagram, Agrobio Oficial, tá lá isso dito, 1 ano, 2, 3, 4, 5, tem 10 anos lá de informações, e eu sou produtor rural, tá? Eu trabalho com gado, eu faço a integração lavoura-pecuária. O que eu penso, na minha opinião? A gente tem o controle da porteira para dentro? Sem dúvida.
Mas todo mundo fala, vamos fazer o bem feito da porteira para dentro e o da porteira para fora. Bom, antes de você fazer o bem feito da porteira para dentro, você já pesquisou se tem outra coisa que dê para você fazer que não seja o que o vizinho seu tá fazendo? Posso fazer um parênteses nisso aqui? Eu sou formado em engenharia florestal, inclusive. Não sei se você sabia disso. Ó, legal. E eu fiquei pensando assim que, tipo, você deu esse exemplo de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Lá no Mato Grosso, Bill, quando eu falava sobre ILPF ou ILP, eu sempre via por parte de boa parte dos produtores uma resistência muito grande, porque dentro de uma monocultura, com uma mecanização mais fácil, você acaba indo por aquele caminho que sempre funcionou. Qual que foi a sua visão na hora de introduzir um sistema integrado como esse? O que você imaginou? Foi nesse pensamento de diversificação? O que foi numa visão sustentável do uso do solo no longo prazo? O que você, como produtor, enxergou no momento de tomar essa decisão? E o que isso tem a ver com esse papo que nós estamos tendo aqui também, né? Sobre diversificação, sobre olhar a porteira para dentro e tomar conta do que você tem controle. Teve a ver com isso? Vamos voltar aos primórdios, né? Não falando em religião, mas tem um ditado que diz que 60% de tudo que você aprendeu na sua vida, primeiro você aprendeu com seus pais, pai e mãe. E os outros 40% você aprendeu ou no mundo, né? Ou de alguma forma, mas 60% foi ali. Então, nos escritos da Bíblia, que a minha mãe lia de manhã e à noite pra gente, sempre antes de dormir, rezando o terço ajoelhado, ela fala, tava lá dito, diversifique, não coloque todos os ovos numa cesta só. Começa daí. Primeira coisa. No mínimo, você tem que ter duas coisas. E o que acontece com todo mundo? Por causa do custo dos equipamentos, a pessoa fala que é o custo do equipamento. Ela faz uma coisa só, mas não é. Na minha opinião, não é. É porque, na verdade, ele, primeiro de tudo, ele olha quanto vai dar isso se eu fizer isso no preço de hoje? E quanto vai dar aquilo se eu fizer aquilo no preço de hoje? Ele toma uma decisão em cima do momento. Ele não sabe o que pode ocorrer depois. Para mim, essa opinião não tem que ser tomada dessa forma. Mas essa é minha opinião. Essa é uma Se questão... você diversificar meio a meio, você só vai fazer 2. E diversificou meio a meio, se uma coisa der errada, a outra vai dar certo. Consegue não equilibrar. quer dizer que vai te dar mais dinheiro. Não quer dizer isso. Quer te dizer que vai te dar mais segurança. Ponto. Não mais dinheiro. Dinheiro não é tudo. A coisa mais difícil que existe é exemplo. Vou te dar um exemplo básico. Eu planto só soja. Vamos falar de pequeno, não vamos nem falar do grande. Plantou 100 hectares, plantou só soja. Deu uma seca. Custa hoje para nós, no mínimo, 32 sacas para você fazer 1 hectare, certo? Aí o que acontece? Aconteceu comigo. O meu deu 25 sacas. Resumo da história. Se eu não tivesse plantado a metade de milho, quer dizer, eu levei prejuízo em tudo. Mas como eu tinha plantado soja e milho, o meu milho, que também não deu bom, eu fiz silagem. A silagem foi para onde? Pro meu gado. Resumo da história. Eu não tive perda nos 50%. É muito similar ao mercado de ações, né? Se você for pensar, você tem vários ativos ali da fazenda que você pode, ao diversificar, conseguir conter melhor o risco e não ali. Precisa diversificar muito, porque quem diversifica muito não é bom em nada. Pode pulverizar demais e ter problema. Você falou aí da tua, né, da ILPF, que é maravilhosa. Uma coisa que ainda não implantou muito a ILPF não é por causa de ferramenta. É porque o povo ainda não tinha os dados. Quanto vai perder de produção por causa das árvores? Quantas árvores exatas? Exemplo, um número hoje em Embrapa é 35 metros, e aí o povo colocava 3, 4, 5 carreiras, aí veio para 3, 2. Hoje o povo coloca uma e coloca em 30 metros. Hoje o estudo melhorou muito. Então, assim, eu mesmo na minha propriedade vou começar a colocar agora. E eu sempre adorei a LPF. Mas os números, os dados não estavam bem compostos. Não está maturado também para você conseguir fazer uma estimativa de longo prazo. Mas você sabe que também eu acho que tem um pouco disso, assim, de você ter um viés mais imediatista também, Fernanda, porque eu acho que tem um pouco disso, assim, ao tomar decisões mais imediatas, você acaba remediando alguns benefícios que esse tipo de sistema tem, que eles são mais de médio e longo prazo mesmo. Sim. E aí meio que é aquilo, né? Você não diversifica, não tá priorizando o planejamento de longo prazo. E sabe onde que eu amarro bem isso, Bill? Se você, por exemplo, ainda tem dificuldade de tomar decisões de diversificação por problema de investimento, é justamente o tema que nós estamos tratando aqui, né? Sim. Pode ser que essa pessoa, com acesso a crédito, com acesso a possibilidades de ampliar o planejamento na produção dela,
possa eventualmente começar uma diversificação, pode começar um planejamento, nem que seja de uma área amostral, que ele pode depois evoluindo. Então tem a ver com o que nós estamos falando também, de ele acessar um portfólio de novos produtos ali, que pode ajudar ele a dinamizar mais a produção dele, né? Sim. E eu vou até mais longe, né? Tem muita coisa aí que você vai comprar com o seu Credit CM que você usa para 2, 3 funções. Por exemplo, nós temos calcareadeira lá. Calcareadeira, você vai jogar o calcário, você joga o adubo. Hoje você tem a agricultura de precisão. Pô, aonde que você vai com essa conversa, né? Você tá falando de 3, 4 tipos de produção diferentes, você usa o mesmo item, entendeu? Ou você usa uma bazuca de cereais, que é a famosa graneleira, ela tanto serve para adubo, tanto ela serve para você pegar o grão, tanto serve para você abastecer uma plantadeira. Então hoje, os implementos, eles estão cada vez mais duplex, triplex, entendeu? Todos os equipamentos hoje estão cada vez mais diversificados, justamente porque já entenderam essa necessidade. Já tem esse viés. Então, mudou bem. Voltando ao foco aí do ICM, o que a gente fala é assim, muitas vezes a pessoa fala, eu vou mexer com isso lá no final do ano. Aí, o escritório de contabilidade já está com 200 mil coisas para fazer. O cara vai enrolar ele mais 3, 4 meses. Quer dizer, ele perdeu 12 meses mais 3, 4. Aí ele vai fazer a declaração dele de imposto de renda, quer dizer, já foi 14, 15 meses embora. Cara, esse lance não é tão longo. Aí a Fernanda pode dizer um pouco mais, falar assim pra nós, acho que seria legal fazer cada 6 meses, no máximo. Por quê? Porque ele já vai pegar, exemplo, eu vou fazer minha produção. Eu vou plantar quando? Agosto, setembro, outubro, depende da janela de cada região. Então vamos lá, eu já comprei os meus produtos todos, beleza? Eu já tenho meu número. Aí eu vou colher. Fevereiro, março, abril. Já deu o ciclo dos 6 meses, que é comprar todos os insumos, plantar, vender. Combustível. Quanto você gastou de combustível? Tudo que você colocou de combustível, tirou nota, você tem crédito CM. Então, exemplo, a pessoa fechou um pacote de 6 meses, ela já faz a primeira leva. Pode ser assim, Fernando, ou não? Porque ninguém... Com certeza. A gente não tá vendendo aqui nada, nenhum milagre, nada. A gente apenas uniu conhecimentos que demonstram oportunidade. Eu tenho um conhecimento que mostra uma oportunidade. Ele tem um negócio que vende. Que através dessa oportunidade você investe no seu negócio. Então, assim, ninguém tá vendendo um sonho, ninguém tá vendendo nada irreal. Isso daí é provável. Mas essa data, Fernanda, de 6 meses, seria um número legal? Não. Aí o que a gente precisa fazer? No momento que esse produtor rural ele abre a mente, ele entrega isso para você, você tem capacidade de desenvolver uma estratégia para ele. Legal. Melhor ainda do que falar em 6 meses. Tem produtor rural que em 3 meses, de 3 em 3 meses, então pode ser ótimo. melhor do que eu tava falando. Pode ser melhor do que você tava falando. Em 90 Ei, Gustavo, em 90 dias. Nossa, duas coisas aqui, ó. Eu já tava contente com 6 meses. Ela veio falar que 3, pode ser com 3 meses. Exato. Ela pode ter auditado Eu já anotei duas coisas aqui. Duas coisas que eu anotei que pode ser melhor. Eu posso auditar e devolver ao produtor rural. E ele sair com o equipamento. Com aquilo aí no em jeito. 3 meses. Meu Deus, agora me deu até medo, viu? Primeira coisa, retroativo. Pode ser retroativo. Isso aqui eu não tava ligado. Gustavo, o tanto de dinheiro que eu tava perdendo. O Bill é o primeiro cliente dele mesmo. Exato. E assim, ó, pra gente alinhar aqui também com o pessoal. A gente tá falando aqui, né, de um ecossistema que a Agrobio vem trazendo através... Isso aqui é mais um exemplo do Conecta Agrobio, né? Tinha necessariamente nenhum tipo de obrigação com isso. A gente sabe que é importante, tem dinheiro, então vamos unificar. Esse é um exemplo do Agrobio Connect, do Conecta Agrobio, né? De trazer esse tipo de especialista. Fala um pouco mais sobre isso, Bill. Eu queria entender mais no detalhe, como que isso vai refletir no dia a dia. Exatamente. Você pegou bem na palavra o porquê do Conecta. O Conecta veio porque quando você vai em alguns setores, eu não estou especificando ninguém, a pessoa tem um sistema. Nós não. Nós temos o financiamento próprio da Agrobio, com dinheiro próprio da Agrobio, com crédito próprio. Nós temos o sistema da Esteira Agro do Banco do Brasil. Nós temos o sistema da CPR digital na Agrobio. Nós temos o sistema de barter, que o produtor pode fazer barter com a Agrobio. E nós temos o sistema do ICMS. Então, assim, isso é Conecta. Agora, em tudo é a mesma coisa. Se o teu crédito é ruim ou se você tem coisa errada, você não vai fazer em nenhuma dessas 5 operações na Agrobio. Então, assim, nós estamos para entender você, para te atender da melhor forma.
e não para fazer milagre. Nós somos um provedor de bastante situações boas dentro do mesmo lugar. Trabalhamos também com o sistema do Broto, do Banco do Brasil. Isso é legal. Trabalhamos também com o sistema da Agrofy, as melhores plataformas do Brasil, MF Rural, as melhores plataformas do Brasil. Inclusive, Gustavo, nós somos uma das primeiras empresas do Brasil no digital. Então, quando você falar assim, mais de 20 anos atrás, você está falando AgroBio já, quando ninguém falava assim que ia comprar uma coisa, ninguém ia tirar uma foto, ia ter um negócio lá no rural, a AgroBio estava lá. Por quê? Porque eu sou do rural. Entendeu? Eu, meu pai, meu avô, nós nascemos disso. Então eu entendo disso, conheço disso, acredito nisso. Então se a pessoa quiser falar para mim e um milagre de produção em qualquer um dos setores, menos da madeira, que é a tua especialização e não a minha, cara, se você falar do agro, é a minha vida. Eu amo isso. Meu negócio é agro. Eu vou ter que pegar um gancho aqui, porque esse é um setor, né, que a gente atua também diretamente aqui, que ele tem aqui um progresso, um avanço muito grande nessa questão do digital, mas ainda encontra alguma resistência por parte de algumas pessoas que ainda estão entendendo como é que esse fluxo funciona e qual que é o valor de estar presente nesse ambiente. Pegando esse gancho do Conecta, de novas tecnologias e de como que esse produtor pode olhar para o digital como uma janela para o futuro, olhando para as soluções da AgroBio também, o que você diria, Bill, para esse cara que às vezes é meio receoso, ele ainda não entrou no digital com aquela visão de que é para ele também, não sacou ainda as oportunidades que tem ali dentro, de fazer mais negócio, de conectar com mais fornecedores, de conectar com mais oportunidade. Tem que estar ali também? É um pré-requisito para quem quer se modernizar hoje? Eu vejo assim, já foi muito mais difícil, né? Eu tô aí chegando nos 30 anos de AgroBio, já foi muito mais difícil. Hoje, ainda tem alguma resistência do cliente que ele fala assim, mas será que vai chegar mesmo? A AgroBio tá dizendo que vai chegar para mim dentro de 15 dias ou dentro de 20, né? Vou acabar comprando ali, ele paga 3 mil, 5 mil, 10 mil mais caro, porque tem aquele cara que tá sempre atendendo ele, dando tapinha na costa, isso e tal. Mas veja bem, é muito importante, né, a gente analisar bem as empresas que a gente está falando do digital. Exato. Nós estamos falando de uma empresa aqui que está indo para 30 anos de empresa. Tá? Nós temos a transportadora própria da AgroBio que entrega dentro da propriedade rural do cliente. Não tem transportadora no Brasil que entrega dentro da propriedade. Geralmente ele entrega na cidade. Posso até estar enganado, né? Porque tudo vai se modernizando e tal. Alguém está fazendo isso. Mas geralmente as empresas que a gente também usa serviço delas entregam nas cidades. E a AgroBio também tem o serviço próprio dos caminhões da AgroBio entregando dentro das propriedades rurais. Por que a gente fez isso? Por que a gente está falando isso? Para ter essa conectividade com o cliente. Por exemplo, nós estamos lá no cliente lá em Redenção, no Pará. Ou nós estamos lá em Paragominas. Já entregamos em Manaus, já entregamos em Roraima, já entregamos... Falando no Brasil inteiro, de cabo a rabo, a gente entrega. E aí, para que isso? Por que isso? Para o cliente ter essa confiança. Saber que chegou. Desmistificar. Então, a gente já está há quase 30 anos fazendo esse trabalho de campo, desmistificando lugares onde tem balsa. E você fala, porra, mas a outra empresa não quer. Nós temos situações aí, que você vai para Manaus, que você tem de 5 a 7 dias em balsa. Nós entregamos também. Quer dizer, por que isso? Para mostrar que a AgroBio tá ali, é séria e consegue chegar lá. Então, tem dúvida? Consulte, realmente tem que consultar. Inclusive nós, Gustavo, já fomos aí, tem pessoas aí que colocam um L a mais no nosso site ou no nosso Instagram, que tentam os golpistas, se passando, né? Pela AgroBio, se passando pela AgroBio, então tem que ter muito cuidado mesmo. Esse é o dever, você tem que cuidar do seu dinheiro. Porém, uma ótima investigação. Com quem que você está falando? Qual é o número da empresa? Com quem que você está falando? Tem que não checar. É só o nome, não, tem muita coisa que dá para você checar, entendeu? Outra, nós temos o nosso CNPJ e o nosso CNPJ tá lá há quase 30 anos, vai fazer 30 anos ano que vem. Exato. Eu mesmo, ele não mudou, a conta é a mesma. Não tem lugar no Brasil, é muito difícil, um lugar que não tenha Banco do Brasil. Então ele vai ver a conta do Banco do Brasil, chega no gerente dele, pô, essa empresa aqui é esse cara mesmo, é isso mesmo? Cara, é muito fácil de você não cair em golpe. Por quê? Golpe, você cai quando você quer milagre. Nós não vendemos milagre, nós vendemos solução.
conectividade, solução. O nosso lema, Gustavo, na AgroBio é o quê? Ter o produto à pronta entrega, ser eficiente na entrega do produto, ter um dos melhores preços do Brasil. Eu não posso dizer que sempre vai ser o melhor preço. Sabe por quê, Gustavo? De repente você tá com uma mercadoria encalhada lá no teu pátio. Faz 1 ano, faz 2. Pode ser. De repente você tá precisando pagar um boleto. E você comprou um produto por 25 mil. E o cara vai lá e te paga 20 mil. Você tem que pagar o boleto pro teu nome da tua empresa não ir pro pau. Você acaba vendendo por 20 mil. Então eu não posso dizer para você e garantir que sempre vai ser o melhor. Mas se você consultar, na nossa plataforma, já diz tudo, Gustavo. Ela dá o preço com o ICM pro seu estado. Vamos falar de ICM de novo. Ela dá o preço com o frete pro seu estado, com o ICM pro seu estado, o preço do produto, quanto tempo vai levar para chegar lá. E ó, eu vou te dizer mais, Bill. Nós, quando vamos fazer uma decisão, vamos tomar uma decisão de compra, principalmente quando é um investimento nesse porte, se você estiver olhando só para preço também, desconsiderando outras qualidades do produto, a pronta entrega, outros benefícios, você acaba ficando muito enviesado também. Então, assim, além de ter preço, sim, tem também uma composição de oferta que entrega benefício também, né? Além do preço, é benefício, é o custo-benefício por trás do que o cara tá investindo. E eu acho que esse é um ponto também que tem que ser considerado. Você citou aqui, por exemplo, a questão do lugar que ele tá mais acostumado, do lugar que ele sempre compra, mas eu acho que dentro do que nós estamos trazendo aqui, nesse 2025, abrindo o conteúdo do ano com isso, é assim, ó, o cara tá sujeito, né? O produtor tá sujeito à mudança, tá disposto a mudar, é o que vai fazer, por exemplo, ele ir atrás de soluções que ele até então não ia. Ele buscar fornecedores que até então ele não tinha. Ele construía avenidas de crescimento que até então ele não tinha. Ele fazia uma diversificação que até então ele não fazia. Então, esse é um ponto que eu vejo também que é interessante, né? Abrir. E eu vejo que boa parte dessas decisões não são tomadas por falta de confiança, que é o que você falou, de segurança, e falta desse tete a tete aqui, de conhecer com quem você está lidando, né? Eu acho que esse exercício da AgroBio de se colocar à frente, de trocar ideia, né, com esse produtor, ela meio que vai buscando, construindo essa ponte também ali de confiança, que é um relacionamento, né, Bill? Ô, Gustavo, eu vou te dar o ponto principal que vale mais do que preço e ninguém põe na conta. Vamos lá. Além de confiança, credibilidade, frota própria, tudo isso aí que eu falei, vamos descontar isso, mas eu vou dar outra para você. Bem simples. Você tá lá na tua cidade, você é de qualquer canto do Brasil, não importa qual seja. E você chegou lá no cara, o cara é teu amigo, certo? Ele todo mês ele vai lá e bate na tua costa, toma um cafezinho com você, pá, e tal. Ele falou do preço do produto dele. Exemplo, 40 mil reais. E você sabe que o produto da AgroBio vai chegar para você por 35. E você fica com vergonha de comprar da AgroBio e quer comprar do cara porque o cara foi lá 12 vezes no ano, né? Como fosse teu amigo. Ele não é teu amigo, só é um vendedor. Exato. Primeira coisa. Se ele tá te vendendo mais caro, ele não é teu amigo. Pelo mesmo preço, eu até acredito que você poderia comprar dele. Mas tem mais um agravante. Quantos implementos desse ele tem no pátio, se aquele implemento der problema? Exato. De repente ele não tinha nenhum. Ele só simplesmente vai fazer um pedido na fábrica pra você. A AgroBio tem 50 igual aquele que a AgroBio te vendeu um. Isso faz Então, toda a meu diferença. amigo, se você tiver a porra de um problema que quebrou isso, aquilo é um problema de fábrica, não é o fabricante que vai ficar 30, 60, 90 dias enrolando pra te atender. A AgroBio vai te atender. É um problema de fábrica? Deu problema no cardan, deu problema num cubo, num eixo. A AgroBio tem mais 40, 50 ou 100 unidades daquilo. O que a AgroBio faz? Vamos lá, arrancamos a porra daquela peça. Como é que você quer Resolve que na mande? hora. Transportadora, ônibus, você quer buscar? Que jeito você quer fazer? Contra fatos, não há argumentos. E vamos combinar que a pessoa que fez esse investimento, a última coisa que ela vai ter que lidar agora, que ela quer lidar agora, é com o investimento dela parado lá mais 3 meses pra ser E resolvido alguma sempre coisa. tem esse problema, viu? Exato. Eu Tá não sujeito, sou, né? Eu Você tá não sujeito. sou o fabricante e eu trabalho com 30 dos melhores. Não existe não ter problema. Tá sujeito. Não existe. Eu acabei de comprar uma caminhonete nova, com 60 dias ela deu um outro problema no motor de partida e eu fiquei 60 dias esperando chegar o motor de partida. Máquina, O produto tá sujeito. deu problema e não tem lá no tal lugar. Então, assim, eles não têm o que a AgroBio tem. É. A AgroBio tem mais 40, 50 itens pra lá tirar uma peça e mandar pra você não ficar parado. E a caminhonete que eu comprei de um valor X, que é um valor que não é barato, eles não tinham pra me resolver e nem por isso eu briguei. Eu tive que esperar. É. Tá vendo? Quando Então, você não assim, tem alternativas, vai fazer o quê, né? resumindo, nós temos, além da credibilidade, além da entrega, além de um preço bom, nós ainda temos o quê? Eficiência para atender o pós-venda
com o que muitos não têm. Sabe o que mais, Bill? Estrutura. Isso que eu acho que muda o jogo, né? Você tem estrutura pra bancar um nível de operação que pode lidar com situações adversas como essa. E conhece as dores do produtor Isso. rural, porque é um, né? Ele tá debaixo, ele tá do Ele outro lado é do um- balcão. Tá do outro lado do Ó, balcão. eu vou até Exato. falar uma que a Fernanda falou aí. Inclusive, pra mim, que também sou produtor, né? Eu tava numa situação e eu, uma calcareadeira. Primeiro, que todos os produtos que eu tenho lá na fazenda, são produtos que eu vendo na minha empresa. Então eu testo primeiro lá por 2 anos. Isso é legal. E aí, eu tenho 2 fabricantes, eu não tenho só um, né? Geralmente eu tenho, no mínimo, 2 escolhas para meus clientes, né? De produtos similares. E eu tava na dúvida de um e outro e tal. Com o que eu comprei essa segunda máquina? Que eu já tinha uma. Uhum. E eu queria uma de precisão. Exemplo, tem distribuidor de fertilizante que distribui a partir de 300 quilos. Aí um fabricante, que eu não vou citar nome aqui e tal, ele falou, a gente lançou um a partir de 99 quilos. Porra, pra você ter uma ideia, custa em média aí de 3.500, 4 até 4.500 uma tonelada de fertilizante. Tá. Então é caro, não é barato. Então, se aquele só distribui 300, ele não tem precisão. Já esse outro até 100, porra, você não vai jogar 200 quilos a mais se não precisa. Aí, o que eu fiz? Comprei com o Credit CM. Então, eu tinha Credit CM Olha auditado isso. da minha propriedade, eu comprei na minha empresa com o Credit CM. Então, eu nem dinheiro tirei pra comprar. Então, assim, O que isso você é economiza fato. nisso, né? Pensando no nível de economia de 200... 2/3 ali, provavelmente, você tá economizando Sem só no dúvida. substrato ali, no uso do recurso que você tá... Sem dúvida, o equipamento, a tecnologia existe. Quando você fala, hoje nós estamos falando, temos drone, temos isso, temos aquilo, e a pessoa fala, mas isso não se aplica, isso não se aplica. Olha, eu tenho autopropelido, todo mundo sabe o que é autopropelido, eu tenho pulverizadores menores, de controle, de comando. O que acontece? Outro dia na minha propriedade, 30 dias, não entra. Oxe, só liguei pro cara do drone, entendeu? Opa, ele foi lá, fez a aplicação de drone. Então, gente, tecnologia nunca é demais. Não quer dizer que você já esteja na hora de utilizar ou não. Mas tem muito prestador de serviço. Daí você fala, pô, Bill, mas você vende o drone e você não tem lá o drone na propriedade para fazer? Quanto de serviço de drone você tem? Como você vai fazer? O teu pessoal é especializado para fazer aquele produto? Então, aquele mesmo cara que usa, aquele mesmo cara que faz, aquele mesmo cara que já presta serviço para mim, que tem o meu produto, é o mesmo cara que faz Que isso. faz isso também. Então, assim, opa, se eu te dei garantia de um produto, eu tô garantindo que aquilo é bom, então eu uso. Isso pra mim é um ponto de virada pra quem tá ali assistindo, porque é uma coisa que tira qualquer conflito de interesse da jogada. Não tem a ver só com qual que é o fornecedor X ou Y, mas sim com a solução que vai atender melhor esse produtor. A gente tá falando aqui então, pessoal, pra amarrar bem a Só situação. pra dar um exemplo, Por favor. ele falou o seguinte, veja só, eu tô usando o equipamento, eu tô colocando o insumo, fertilizante, o adubo, que seja, e comprei com crédito. Então ali, você já tem o crédito do combustível, você já tem o crédito do insumo que você tá usando e a máquina que você comprou com esses dois. Então, Exato. a partir do dia, cada dia que você perde, é dinheiro que você tá perdendo. Muita coisa. E vai só se acumulando, pelo que eu tô entendendo. E por isso que tem essa opção ainda retroativamente de você conseguir reaver. Sim. Então não tá tudo perdido, né? Não. Não tá tudo perdido. Você consegue realmente ali ter acesso a isso. Viu? A gente tá Tá falando perdido, aqui... porque cada É. um dia que passa, um dia você perde, hein? Tá perdendo Não esqueça tempo, né? disso, Tá hein? deixando lá na mesa. E assim, Fernanda, pegando esse gancho aqui, se você que tá assistindo a gente quiser se aprofundar e entender melhor como você pode, primeiro, sacar se ele tem esse recurso, né, Bill? Entender se você tem esse recurso, como que tá a sua situação, se tá uma situação auditável, 100% apta a poder avançar. E depois disso, quais são os benefícios que você pode ter com a Agrobio para poder fazer o melhor uso possível desse recurso? Então você vai clicar aqui no link embaixo, você vai lá pro site da Agrobio e você vai falar com um especialista que vai te conduzir dentro de tudo isso que a gente tá falando para uma situação personalizada. Porque cada situação é uma, né, Fernanda? Exatamente. Você tem gente que vai ter um acesso maior, você tem gente que já tá há mais tempo ali também com esse recurso represado, você tem gente que às vezes vai ter que passar por algum procedimento um pouco mais ostensivo. Exato. Então, cada caso é um caso e para cada um deles a gente tem um especialista aqui para falar contigo. Eu queria, Fernanda, antes de passar pro Bill aqui... Tudo vai ser aberto, mostrado, relatado, conversado e nada vai ser decidido, definido ou feito sem Sim. toda a conscientização da pessoa que decide, que é o produtor. De forma transparente. Transparente. Considerações aí, então, para esse produtor, considerações finais, pegando todo o gancho aqui, o resumo de tudo que a gente falou, para que esse cara ele saia daqui já tomando uma ação, né, do ponto de vista da Fernanda.
O que ele. Só finalizando, concluindo, o que ele tem que saber: que esse crédito existe, que é um direito dele, que ele tem, tudo que ele compra, ele já paga esse imposto está ali e ele pode transformar em investimento. Ele precisa saber que isso é retroativo a 5 anos, cada dia que ele perde é um dia que ele perde também, e que isso pode ser recuperável a longo. Esse investimento que ele fez de uma máquina, por exemplo, ele pode recuperar numa próxima safra. Perfeito. Isso daí pode dar aí para ele pode vender muito mais, ele pode investir muito mais e faturar muito mais. É isso. Bill, você que tá aqui já. E tudo feito com muita segurança. É simples e seguro. E é rápido. Precisa ter receio, né? Relativamente rápido. Não tenha receio. Perfeito. Abra a cabeça pro novo e abra a oportunidade. Aproveita quando tá começando e não Aproveite, perde mais um ano, né? aproveite. Às vezes joga pro próximo, aí já passaram 6 anos e você não tomou essa ação. Aproveite. Bill, 2025, nós estamos com a faca e o queijo. Esquece, questão do governo, vai ter coisa que você não tem controle, vai ter coisa que não adianta. Onde que esse cara tem que focar, que esse produtor pode colocar energia para fazer um ano histórico, um ano extraordinário, e usando esse conecta, né? Essas conexões que nós estamos disponibilizando aqui para ajudar ele nesse sentido. Vamos frisar a parte conecta, né? E vamos frisar do que a gente tá falando. A gente ser legalmente tranquilo. Porque muita gente perde o sono porque justamente fica brigando que o governo tá fazendo coisa errada, mas também ele está. Qual é o ponto de equilíbrio disso? Primeiro, avalie se fazer a coisa certa não dá mais dinheiro do que fazer a errada. O que nós estamos falando aqui? Se acreditar de algo que muita gente está deixando jogado lá e está dizendo assim, mas o governo toma tudo da gente. Peraí, nós estamos falando de coisa aqui, que é 6, 8, 10, 12, até 18% um crédito CM. Então tem vários casos, estados, coisa diferente de cada lugar, mas é dinheiro que é seu, ele está ali. Às vezes você quer comprar um insumo sem nota, você quer vender o teu produto sem nota, e tudo você fala que não tem jeito. Às vezes teu escritório não é tão bom. Não procure escritório mais barato de contabilidade. Procure um escritório que tem qualidade para te entregar um relatório aonde que você tenha certeza do que vai acontecer com você, se você cumprir com o que você falou e ele cumprir com o que ele prometeu. Documente as coisas. É muito melhor do que aquele escritório que te cobra 200, 300, 500 ou R$1.000 e não te entrega nada. E pode estar te colocando em maus lençóis ainda, você não tá sabendo. Na né? verdade, Depende... você está se pondo em maus lençóis. A decisão é dele, né? Porque quando você trabalha, entre aspas, com algo tão barato, você não pode querer cobrar algo. É fato. Então, assim, ninguém te entrega. Você não coloca um filho seu numa faculdade para ele fazer 5 anos, mais 2 anos de pós-graduação, para ele ganhar R$1.000 por mês. Concorda? Sem dúvida. Você sabe o custo que teve. Sim. Então, um escritório de contabilidade bom, que vai atuar com você, vai te ajudar, ele não vai falar para você que você tem que sonegar tudo. Ele vai te mostrar tudo que você faz, porque é igual um médico, Gustavo. Quando você vai no médico, ele faz o quê com você? Ele nunca viu você. Ele pergunta, o que dói? Quanto tempo dói? Teu pai teve essa doença? Algum da sua família já teve? Sua mãe, seu pai? Ele vai querer saber tudo da tua vida, do passado, para analisar o teu presente como você está, para te dar um remédio para te curar pro futuro. O bom médico, né? O bom. contador tem essa mesma... O bom. Então, assim, tem um custo para isso. É isso. Tem um custo para isso. Então, de repente, cuida para ver se você não tá no lugar errado. E eu vou te dizer mais, o custo para fazer isso mal feito ou não fazer pode ser mais alto. Então esse é o ponto. Eu vou falando da medicina, porque daí eu chego no ICMS e eu chego no final da conta. Muita gente não sabe nem qual regime exato optar. Entendeu? Que tem vários regimes para você que é produtor rural. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai sempre falava assim, desde que eu me conheço por gente. Meu pai é contador, né? O contador é o médico das empresas. Olha isso. É a melhor analogia possível, né?
Que se ficar doente ali, pode ser, inclusive, tem muita empresa que, às O vezes, contador até pode matar uma empresa, inclusive. Eu já vi, Fernando, em alguns casos, assim, a empresa, ela tem aquisição, ela tem tração, mas pelo fato dela estar muito deficitária no ponto de vista ali da DRE dela, do BP dela, ela não consegue se manter. Então, você tem uma empresa que ela até poderia crescer, mas por estar com as contas todas prejudicadas, ela acaba ficando pelo caminho. Então, você pegar um negócio que tem um potencial de crescimento absurdo e se prejudicar por conta de negligência, Bill, não faz sentido, né? Vale investir, né, Fernando? É só lembrando, né? Só lembrando que nós no Brasil, culturalmente, a gente sofre muito com isso, de falar, esse político, aquele político, isso, aquilo. Mas vamos lembrar, gente, que 10, 20, 30 anos, né? Entra político e sai político, mas dentro da sua casa, quem leva a comida, principalmente, é você. Então, você não pode fazer só o plano de trabalhar, só o plano de querer ganhar mais dinheiro, esconder mais dinheiro debaixo do colchão. Eu acho que tem um jeito tranquilo de você fazer isso, que é você pegar uma contabilidade boa, porque muitos casos, tá, Gustavo? A pessoa chega no final de dezembro desesperado. Ela tem dinheiro na conta, tem que sumir com esse dinheiro, porque senão, como que eu vou fazer? O governo vai saber. É muita preocupação pro final do ano, entendeu? Sendo que você pode fazer o planejamento nos 11 meses anteriores. É isso. Não no 12º. Então, assim, quando você fala de ICM, quando você fala de compra, quando você fala de projeto, você já começa o projeto em janeiro. Não é em novembro ou dezembro. Então, assim, o que a Fernanda quis dizer, o que eu tô querendo dizer é, você tem dinheiro todo mês ali, pingando. Então, faça o projeto seu mês a mês. Faça a sua ideia mês a mês. Você tem que saber quanto você gastou e quanto você não gastou e quanto deu a tua contabilidade mês a mês. Se eu tenho escritório de contabilidade, se você pagar para ele for bom, ele te ajuda todo mês. Então, opa, cheguei no terceiro mês, no quarto mês, quanto eu tenho? Tenho 10 mil, tenho 5 mil, ou tenho 50, não interessa o valor. Você sabe. Agora, a maioria, 95%, ele vai deixar para quando? Pro final do ano, saber quanto ele deve e quanto não deve. Quer dizer, aí você já tem mais um problema pro final do ano. Exatamente. Né? E sem contar... Estamos aqui para ajudar, principalmente falando de ICMS. Né? Só para ficar claro, estamos falando de ICMS, estamos focando no ICMS. Estado de São Paulo no primeiro momento. Estado de São Paulo no primeiro momento. Vamos ver quanto a gente vai poder ajudar de pessoas, tá? Porque, graças a Deus, a gente já tem um número grande na empresa e por esse motivo da gente entender que cada vez mais gente procurando e cada vez mais gente com dúvida, a gente resolveu fazer esse podcast para dar um pouco de esclarecimento. E eu acredito que essa estratégia, vendo o passado e conhecendo o cenário dele hoje, vai abrir a mente de muita gente para planejar o futuro. Ah, sem dúvida. Para planejar, porque eu garanto para você que tem coisa aí que a pessoa desconhece, a oportunidade que desconhece, que dá para fazer através disso. Ninguém contaria mal ali com uma ajuda no orçamento de 2025. Exato. Então, pô, tem coisa ali que a gente pode se antecipar. E a antecipação acho que é o nome do jogo, né? Quem mais se antecipa ali consegue enxergar melhor as oportunidades e lidar melhor com elas. Tem um link aqui embaixo. Esse link aqui você vai clicar e falar diretamente com o nosso time de especialistas. Não paga nada, velho. No mínimo você vai descobrir que tem alguma coisa ali para você se aprofundar e utilizar como recurso, como crédito, com os especialistas que vão te orientar de forma transparente para que você saia de 2025 agora, ou comece 2025 com um reforço aí no seu orçamento, no seu planejamento para esse ano. Queria agradecer aqui a presença da Fernanda, nossa especialista tributária. Fernanda, como é que é o seu Instagram aqui? Você deixar pro pessoal te seguir? É Globo Contabilidade. Perfeito, Globo Contabilidade, vamos deixar o link aqui Piracicaba. embaixo. Piracicaba. Bill, a gente tá falando aqui da Agrobil, o pessoal já sacou, então @Agrobil ali no Instagram também. Não é o nosso impostor, cuidado sempre, verifique o perfil que você tá seguindo. E Agrobil Oficial, né, Gustavo? Agrobil Oficial, tá o link aqui embaixo também. Considerações finais, Bill, pro pessoal? Consideração oficial é agradecer muito a todos os heróis e heroínas do agro que ouviram esse nosso podcast. Espero ter ajudado em algo, acrescentar e dizer a Agrobil tá aí para tentar fazer o máximo para ajudar. Se tiverem perguntas, comentários que quiserem fazer, às vezes não deixamos tudo tão claro como a gente queria, mas esse é o primeiro podcast. A gente vai fazer outros conforme as necessidades que os clientes começarem a colocarem para nós. Então, como a gente viu que várias perguntas estavam acontecendo e muito disso estava acontecendo, a gente resolveu elucidar um pouco aqui com essa grande equipe da V4, que faz parte do nosso time,
para deixar um pouco de lucidez. E estamos abertos, né, a poder ajudar. Estamos aqui para ajudar, no que for possível. Agradecer a todos, heróis urinos do Agro de todo o Brasil. Infelizmente, nesse primeiro momento, lembrando, a gente vai começar por São Paulo, porque nós não temos um time tão grande como a gente gostaria de ter. Então vamos matar um leão por vez, vamos tentar ajudar o máximo possível aqui. E assim que a gente vê que conseguiu deixar isso bem lúcido, ajudar o máximo possível, aí a gente vai também se estender para os outros estados. Não é que não tenha. Todos os estados têm esse benefício, tá? É que a Agrobio entende que ela precisa fazer um pitch aqui, fazer um primeiro relacionamento bem organizado, atender o máximo possível para depois ir para os outros estados. A gente atende todos os estados do Brasil vendendo produtos, entregando, sim. Porém, o Crédito CM a gente vai começar fazendo pelo estado de São Paulo. Reforçando, então, se você tem interesse aqui, né, nos produtos Agrobio, seja lá onde você está ouvindo aqui, em qualquer estado do Brasil, normal. Vai ter aqui, pelo mesmo site, inclusive aqui embaixo, você consegue falar com o pessoal. Agora, especificamente sobre essa solução do crédito ICMS, aí a gente tá falando especificamente com você, produtor do estado de São Paulo, por enquanto, né, Bill? Principalmente esses produtores rurais que devem estar aí desanimados, alguns que tenho certeza que estão desanimados, descrentes, viu? Podem tá perdendo uma oportunidade de amanhã depois, daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, tá com um implemento gigantesco que foi dos sonhos. E é dos sonhos que ele pensa que ele não vai poder, daqui 5, 10 anos, se a produção dele vingar ou não. E ele não imagina que daqui 3 meses ele pode estar com o implemento do sonho dele. Muito então bom. Não desanimem. Não só não desanime, mas aproveita. A oportunidade está na mesa. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Bill, nossos parceiros aqui. Clica no link abaixo para saber um pouco mais e nos acompanha. Até a próxima. Forte abraço, heróis de todo o Brasil. Obrigada.